Olá para vocês, como vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli do site Rádio Amantes. Acesse radioamantes.com, repetindo radioamantes.com, e também aqui do canal Feras do Rádio no YouTube. Eu já deixo aquele convite para vocês: curta, compartilhe, comente, ative o sininho. Enfim, esses dois espaços são dedicados a você que, assim como eu, amam e admiram esse veículo maravilhoso que é o rádio. O tema de hoje é uma efeméride que é muito importante para o rádio paulistano e não, por que não dizer, para o rádio brasileiro também. Então vou falar sobre os 50 anos da Bandeirantes FM. Hoje ela é conhecida como Band FM, mas a data oficial de criação da Bandeirantes FM, da frequência, é 96,1, é o dia 15 de julho de 1975. Então esse é o marco oficial. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo pouco depois do dia 15, pode ser que você esteja vendo esse vídeo muito depois, mas o fato é que em 2025 a Bandeirantes comemorou os 50 anos de sua emissora de frequência modulada, uma marca importante, 50 anos ininterruptos, tá? Ela passou por algumas mudanças nesse período e eu vou relembrar para vocês mais ou menos os primórdios da Band FM por intermédio de anúncios de jornal e chamadas de programas, né? Infelizmente a gente não sabe dizer se o material da antiga Bandeirantes FM foi preservado aí ao longo do tempo. Não se sabe se o SEDOC tem isso. Eu creio que não, porque senão o Milton Parron já estaria divulgando isso aí nos seus canais, no Memória, ou então mesmo no seu blog, que aliás é recomendável, procure aí o blog do Milton Parron, que ele traz pequenos excertos aí do material que ele cuida lá no Centro de Documentação da Rádio Bandeirantes. Mas é isso então. Então eu vou começar a mostrar para vocês com esse anúncio aqui, do dia 1º de abril de 1976, publicado no estado de São Paulo. Inclusive foi neste ano que a Bandeirantes FM, operando em 96,1, se tornou uma rádio independente. Nos seus primeiros meses, ela transmitia a programação da Rádio Bandeirantes, ela retransmitia a programação da Rádio Bandeirantes. Então, a partir de 1976, ela fez então esse desmembramento e começou a tocar músicas. E esse anúncio aí é um anúncio bastante direto, né? Informa a frequência. Não diz muito sobre o que é a emissora, mas ele foi bom para atiçar a curiosidade aí dos leitores do jornal. Então, 1º de abril de 1976 não é o dia da mentira. E antes de prosseguir, eu queria só destacar aqui um anúncio que foi publicado também em 1976, a Noite do Rock em Campinas, no ginásio do Taquaral, no dia 11 de maio, um show que começaria às 8h30 da noite, com a presença de Mutantes, Terço, duas bandas aí muito importantes para o rock brasileiro dos anos 70, e outra banda também, chamada Sindicato. Repetindo, esse show aconteceu em Campinas, no ginásio do Taquaral, e aqui prestem atenção que a promoção é da Educador FM, uma emissora da Rede Bandeirantes. Esse show foi realizado em colaboração com a Secretaria Municipal da Cultura e teve a produção da CLAC. Em São Paulo, os ingressos estavam à venda no Teatro Bandeirantes. Não sei dizer se, de repente, esse show acabou sendo transmitido pela Bandeirantes FM, mas, de qualquer forma, é importante, né, saber que, a partir de 76, não só a emissora daqui, a emissora de São Paulo, a Bandeirantes FM, como a emissora de Campinas, começaram a dar muito espaço para a música jovem da época, e uma das manifestações da música jovem era o rock and roll. Vamos seguir aqui em frente, e eu também tenho um outro anúncio aqui, um anúncio de 26 de fevereiro de 1977, outro anúncio também que não entrega muita coisa, mas que convida os leitores, né, aqui no caso leitores do jornal, a sintonizarem os 96,1 da Bandeirantes FM e tentarem descobrir o que acontecia por lá. Vale destacar que hoje a Band FM, né, é muito diferente da sua proposta original, né? Então a Bandeirantes, ela tocava muito soul, muito jazz, muito rock and roll, muita música, como muita música jovem, só que a música jovem naquela época era o rock and roll, tocava algumas coisas de MPB, mas assim, era uma playlist totalmente diferente daquilo que a gente ouve nos dias de hoje, tá? Era uma playlist que ela não era popularesca.
o som popular, ou o som popularesco, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma, ele estava mais nas emissoras de amplitude modulada, o famoso e popular AM. Vamos seguir aqui em frente. E esse anúncio aqui de 1978, no dia 29 de dezembro de 1978, ajuda a gente a ter mais ou menos uma ideia do que era a programação da Bandeirantes FM, especialmente aos finais de semana. Fim de semana também se passa com música. Então aqui às 19 horas, aos sábados, nós tínhamos aqui Performance Soul, especial de 60 minutos com a música Discoteque, mostrando os sucessos das boates do Rio, São Paulo e Nova York, além dos lançamentos do gênero Soul. Então, vale destacar, 1978, a explosão da discoteque, e a Bandeirantes não ficou de fora. Essa mudança gerou um pouquinho de ruído aí com os seus ouvintes mais tradicionais, depois ela acabou deixando esse tipo de música de lado, mas ela não abandonou o soul. Então, de qualquer forma, fica esse registro de que dentro do soul ela tocava um pouquinho aí de disco music. Às 11 da noite, é importante aqui a gente informar que tinha um programa chamado Performance Pop Especial ao Vivo, programa diário de 60 minutos, que iria ser veiculado no sábado, né? Sábado, dia 30 de dezembro de 78, que mostra um grupo, um solista, sempre com novidades, discos ao vivo inéditos no Brasil, som importado dos ídolos internacionais. Né? Então, uma coisa que era importante a gente lembrar que naquela época o rádio se fazia com os bolachões, disco de vinil, né? Muitos deles importados ou até mesmo contrabandeados, né? Vamos colocar dessa forma, e o camarada colocava o disco para rodar e deixava rodando durante uma hora. Então, a partir desse material que era feito esse especial chamado Performance Pop. E aos domingos nós temos aqui então às 11 da manhã, Linha Nacional, especial de 60 minutos com música brasileira, apresentando entrevistas, novidades, gravações exclusivas feitas nos estúdios da Bandeirantes, além de uma retrospectiva de nossa música popular. E aqui, isso aqui me interessou justamente por esse trecho aqui. Performances, gravações exclusivas feitas nos estúdios da Bandeirantes. E aí, de novo, aquela pergunta, onde está esse material, onde estão essas performances? Será que foi preservado alguma coisa? Então, coloque aí se você sabe de alguma coisa, se você é um insider, né, brincadeira, mas se você sabe de alguma coisa, é só colocar aí no sistema de comentários, porque realmente eu acho que a Bandeirantes deve ter deixado um material muito interessante aí com essas performances ao vivo. Ao meio-dia, Mestres do Jazz, programa de 60 minutos com a produção especial mostrando o jazz, do tradicional de vanguarda, sempre através de discos inéditos no Brasil ou recém-lançados. Às 16 horas, Raízes do Rock, semanalmente, especial de 60 minutos, mostrando cada um dos gêneros que formam as raízes do rock atual, country, a western rock, rock and roll, folk music and blues. Ou seja, aí nesse balaio do rock and roll cabia de tudo, né? Então, de qualquer forma, um espaço dedicado ao rock and roll, isso ilustra o que eu falei logo no começo, né? Que a Bandeirantes era uma rádio dedicada à MPB, ao soul, ao jazz e ao rock. E aqui às 19 horas, um programa que chegou a ser muito popular, chamado América do Sol, dedicado à música latino-americana, sem similar no rádio brasileiro. Esse programa era apresentado por um comunicador chamado Abílio Manuel, que é músico também, lançou vários discos dedicados à música latina. Infelizmente ele já é falecido, mas ele, ao lado do Otavinho Sesc Júnior, do Arnaldo Índio Oliveira, foram os nomes principais aí da Bandeirantes FM nesse período. Existiram outros, né? Mas esses três aí eu acho que a gente pode destacar também. E aqui tem esse slogan que eu quero dividir com vocês: rádio também se faz com música. FM Bandeirantes 96,1 MHz. E eu vou seguir aqui então, vamos lá. Eu vou destacar a programação de domingo, 29 de julho de 1979. Ao meio-dia, Mestres do Jazz, com a orquestra de Franklin Hawkins. Depois, às 16 horas, Raízes do Rock, música dos anos 60, um caminho musical pelas vozes de três grandes cantoras norte-americanas, Bessie Smith, Billie Holiday e Janis Joplin. Às 19 horas, América do Sol, uma seleção especial aí para os ouvintes que sintonizaram a Bandeirantes naquele dia.
Outro anúncio aqui importante, né, que eu quero mostrar para vocês aqui, no que foi publicado na quarta-feira, dia 19 de setembro de 1979. Aqui a gente vê a figura de Charlie Chaplin, caracterizado como seu principal personagem, Carlitos, e aqui tem um texto que eu vou dividir aqui, vou compartilhar com vocês. A Bandeirantes FM está no ar 24 horas por dia, transmitindo ao vivo toda a invenção e a curtição da fala, toda a emoção e a expressão da cara. Quer dizer, tudo que o Carlitos falou através da imagem, nós queremos exprimir através do som. Seguimos pelo caminho que ele ensinou, procurando horizontes onde exista mais humanidade que máquinas, procurando acertar o passo da dança, o ritmo da vida, a rua da paz, os tempos modernos e as luzes da ribalta. Na busca do ouro da comunicação direta, alegre, irreverente, lúcida, emocionante, viva, do som, sim. Tá aí um belo texto publicitário, né, para ajudar então a chamar a atenção da programação da Band FM, fazendo um paralelo aí com o personagem famoso de Charlie Chaplin, Carlitos, e vários de seus filmes aí. Um anúncio realmente bastante esperto aí, que depois... Eu sei que tem gente que tira print, depois eu vou dar um jeito de compartilhar isso com vocês lá na fanpage, lá na rede social azul, tá? Que eu acho que isso vai ser bem legal aí para vocês. Vamos seguir aqui em frente, ó, outro anúncio agora, dessa vez publicado no dia 3 de outubro de 1979. Aqui ele vai destacar um pouco a informação, o jornalismo. A Bandeirantes FM não é a dona da verdade, mas através da informação leva você a todos os lugares onde ela possa estar. Na ilha, no continente, entre o Polo Norte e o Polo Sul, atrás das cortinas, das grades, das portas abertas para o mundo, na sua frente, na direita, na esquerda, no fim da linha. Bem no meio do seu rádio, você encontra mais informação para saber a verdade. Encontre o som, sim. Essa frase final, né, o som, sim, ela cita uma vinheta cantada. Eu deve ter aqui no YouTube, que que era Bandeirante Som, sim. Então é uma vinheta cantada, então por isso que eles fazem essa citação, especialmente no final desses textos. E queria dizer que também outro texto maravilhoso aí, né? Naquela época, os anúncios publicitários, eles valorizavam muito mais o texto do que a imagem, algo que a gente já percebeu aqui nessa série que nós estamos fazendo aqui no Feras do Rádio e no Rádio Amantes há muito mais aí de um ano. Bandeirante Som, sim. Eu vou seguir aqui então, agora destacando o programa veiculado no dia 27 de janeiro de 1980, um domingo, o programa Retoque, uma atração que os produtores Batista Torres, Geraldo Leite e Sérgio Groisman resolveram definir como uma conversa musical sobre os anos 70, na tentativa de mostrar quais as influências que a música recebeu e qual a sua contribuição. Hoje o segmento foi chamado de Perspectivas, com a apresentação de Diana Pequeno, Elba Ramalho, A Cor do Som, Oswaldinho, 14 Bis e outros, tá? Tem um nome aqui que é o Sérgio Groisman, mas na verdade tá errado, foi grafado errado aqui pelo Estadão. Na verdade, trata-se do Serginho Groisman, Sérgio, né? Na época ele assinava apenas como Sérgio, e hoje ele é conhecido aí pela sua atuação na televisão. Ele começou a carreira em rádio, na Bandeirantes FM, fez jornalismo, produziu programas, depois ele passou para a Cultura AM, onde começou Matéria-Prima, e depois aí sua trajetória é conhecida na televisão, na TV Cultura, no SBT e também na TV Globo, onde hoje ele comanda o Altas Horas. E a tua cabeça para hoje? A gente estava conversando outro dia a respeito de John Lennon. Qual a relação que você estabelece entre o que ele te ensinou e a sua tranquilidade hoje? Eu tô tranquilo, ele foi um vencedor, não foi? Eu acho que eu também sou um vencedor, então eu vou tentar vencer hoje para ter mais uma prova que eu vim para vencer. E aqui eu quero mostrar para vocês algo que foi muito tradicional aí na Bandeirantes FM, especialmente nos seus primeiros anos. Então estou destacando aqui um anúncio do dia 28 de dezembro de 1979, que é a eleição para os melhores da música. Então, é uma eleição que a Bandeirantes FM fez aí nos seus primeiros anos, por vários anos seguidos, e dava bastante o que falar. E eu queria destacar esse anúncio aqui, porque o texto dele é maravilhoso, né? Como se trata de uma eleição, né? Então, aqui nós temos as imagens do Paul McCartney, do Chico Buarque, da Rita Lee, e é claro que ele faz uma alusão à propaganda eleitoral gratuita em
rádio e televisão na época. Não sei se vocês sabem, eu até vou voltar aqui para poder contar um pouco essa história para vocês. Não sei se vocês sabem, mas até mais ou menos 1985, exatamente 85, as campanhas eleitorais, nas campanhas eleitorais, os candidatos não poderiam falar. O que acontecia? Aparecia apenas a foto deles e um locutor lia a biografia, lia as propostas nesses candidatos. E aqui, esse anúncio da Bandeirantes FM faz uma paródia, uma sátira a isso. Eu faço questão aqui de dividir aqui com vocês. Então, eu vou começar com Paul McCartney, muito engraçado aqui. É casado com uma herdeira da Kodak, fala e escreve corretamente em inglês. Foi um dos líderes de um famoso grupo revolucionário da Inglaterra. Atuou em vários países. Por divergências ideológicas com os companheiros, formou um novo grupo. É a favor da liberdade de expressão, principalmente quando cantada. Esse é o Paul McCartney. Aqui a campanha, entre aspas, do Chico Buarque. É compositor e escritor. Esteve exilado na Itália. Foi a gota d'água para lutar com açúcar e com afeto contra tudo o que será. Teve sempre caros amigos. É o líder da chapa Construção. Promete nunca se calar, dar assistência ao malandro e jogar pedra em quem for necessário. E aqui a Rita Lee é saudosa, né? Nunca imaginei que eu fosse falar que a Rita Lee hoje é saudosa, mas nessa época que ela é mãe de 2 filhos, participa de vários movimentos, teve grande destaque no movimento Tropicália, foi a líder de um grupo conhecido como os Tutti Frutti, atualmente faz parte de um grupo que tem a mania de fazer amor por telepatia e deixar todo mundo com água na boca. Promete deitar e rolar para que todo pai empreste o carro. Então aqui, né, textos que acabam fazendo alusões aos grandes sucessos desses cantores e compositores, né? Aí como é que funcionava? Você recortava esse cupom que está aqui do lado, né? Você recortava esse cupom que está aqui do lado e você colocava nas urnas que estavam distribuídas nas lojas da Áudio. Quem é que lembra? Quem é aqui de São Paulo que lembra dessas lojas, né? Lojas de equipamentos eletrônicos, aparelhagem de som. Antigamente, nos anos 70, né? Um status, né? Um sinal de status era você ter uma aparelhagem de som moderna, um toca-discos, FM, enfim, aqueles aparelhos super modernos para a época. Então, a Áudio comercializava, nem sei se essa loja existe mais, mas de qualquer forma fica aí então esse registro das eleições diretas na música, né? O brasileiro não poderia votar, né, para presidente, para governador, só foi possível votar para governador a partir de 1982, mas de qualquer forma aí a Bandeirantes promovia então as eleições diretas dos melhores da música em 1979, tá? E a Bandeirantes abria muito espaço também para transmissões de Fórmula 1. Então aqui nós destacamos a participação do Edgar Melo Filho, grande Edgar Melo Filho, e eu vou ler aqui. O piloto exclusivo da rádio Bandeirantes já está cantando a vitória no Grande Prêmio da África do Sul, 29 de fevereiro de 1981, né? Edgar Melo Filho já está correndo atrás de tudo quanto é informação sobre o Grande Prêmio da África do Sul de Fórmula 1, máquinas, pilotos, condições de pistas, 80, tá? Porque está citando o Emerson, né? Máquinas, condições da pista, as possibilidades de Emerson e Piquet, tudo sobre o terceiro GP da temporada 80. Sábado, fique ligado na Bandeirantes, ouvindo a narração de Flávio Araújo e os comentários de Edgar Melo Filho. A Rádio Bandeirantes vai acompanhar todos os acontecimentos importantes do GP da África do Sul, então era uma cadeia, né, da Rádio Bandeirantes AM com a Bandeirantes FM. Os patrocinadores: Shopping Center Ibirapuera, Grupo SDR, Bic Chama, Escolas Fisk, Filtros Fran e Logicred, né? Então, mas assim, o que acontece? Mesmo o FM sendo um veículo jovem naquela época, a transmissão era uma transmissão padrão AM, né, com o Flávio Araújo, o grande narrador, o grande profissional, e a participação do Edgar Melo Filho fazendo aí os seus comentários. O Edgar, que ficou muitos anos aí no Grupo Bandeirantes fazendo Fórmula 1, ele fez futebol, ele inclusive narrou partidas na televisão. Assim, eu tive uma oportunidade de entrevistar, não foi bem uma entrevista, foi um belo depoimento, né, porque o Edgar, ele acabou engatando a primeira, indo embora, e eu não consegui acompanhar. Isso foi para o Rádio Amantes no Ar, então eu tive a oportunidade de
convidá-lo para participar do programa, foi maravilhoso, uma pena só que eu não consegui fazer a entrevista que eu quis, mas realmente está lá, tem o registro aí, acho que até vou deixar aqui para vocês um cartãozinho para vocês poderem acessar. Então, Bandeirantes aí que fez então, acompanhou, a Bandeirantes FM que acompanhou então também várias temporadas de Fórmula 1. Vamos seguir aqui. Outro anúncio aqui, destacando aqui um programa do sábado, 18 de outubro de 1980. Alto-Falante, um programa que irradia os shows. Aqui tem um erro de digitação, né? Esqueceram de colocar shows, mas o programa traz Hermeto Pascoal, que além de apresentar suas composições, fala de sua carreira. Aí eu vou fazer uma pergunta bem gaiata, eu sei que o tempo é outro, eu sei que o momento é outro, mas será que tem espaço para Hermeto Pascoal na Band FM de hoje? Deixa aí no seu nosso sistema de comentários, vai. Olha aqui, mais um outro anúncio aqui. Tudo que toca a gente toca na Bandeirantes FM. Aqui, ó, ouça o Expresso Love com Dire Straits, do mais recente LP do conjunto Making Movies. Tudo que é bom toca na Bandeirantes FM. Então, 17 de dezembro de 1980, né? Um destaque aí para Dire Straits, que estava em alta rotação na Bandeirantes FM muito antes de Money for Nothing e as outras canções aí do Brothers in Arms, que infelizmente aí já estão saturadas de tanta repetição, né? Your Latest Streak, eu acho que é uma das músicas que mais encheu a paciência, pelo menos a minha, porque ela toca em tudo quanto é rádio há vários anos. Enfim, o pessoal poderia seguir esse exemplo aí, tocar outras canções que não fossem essas aí do Brothers in Arms, que elas já, infelizmente, já cansaram a paciência de qualquer amante da música. Vamos seguir aqui. Olha aqui, ó, 5 de dezembro de 1980, mais uma naquela de tudo que toca, nessa linha aqui, né? Tudo que toca a gente toca primeiro na Bandeirantes FM. Ouça o Trem Azul e Só Deus é Quem Sabe, de Elis Regina em seu mais recente LP. Na Bandeirantes FM, tudo que é bom toca primeiro, né? Trem Azul, né, que foi dos últimos grandes sucessos da Elis, né, que depois ela, aqui 5 de dezembro de 1980, pouco tempo antes da sua morte precoce em janeiro de 1982. Mais um anúncio aqui, vamos lá, 21 de novembro de 1980, Noite Alta, hoje, que ia ao ar a partir das 8 da noite. Hoje o programa destaca os compositores desconhecidos do público, cujas músicas já fizeram ou não sucessos, mas que as pessoas não conhecem seus autores, né? Então, é uma proposta interessante, né? Uma proposta de você destacar autores de músicas que são desconhecidos, embora as músicas tenham tido alta rotação. Uma pena que talvez hoje em dia esse tipo de proposta não tenha mais espaço aí no rádio, especialmente aí o rádio musical. Vamos lá, dia 13 de dezembro de 1980, mais um anúncio aqui. John Lennon tocou muitas coisas, tocou o amor, tocou a paz e continuará tocando a gente, sempre. E aqui um anúncio, John Lennon especial, sábado às 8 da noite, Rádio Pirata, um programa da Bandeirantes FM, né? Na época que Rádio Pirata era apenas nome de programa, né? Depois, nos anos 90, no começo dos anos 2000, Rádio Pirata acabou sendo uma dor de cabeça aí para os operadores do FM. Mas aqui, voltando a esse anúncio, né? A gente não pode deixar de lembrar que ele foi publicado poucos dias depois aí da morte do John Lennon, 8 de dezembro de 1980. Então, no sábado seguinte, a 96,1 iria veicular esse programa, um programa em homenagem ao John Lennon, com todas as suas, fazendo um balanço aí de todas as músicas aí da sua carreira. Bom, seguindo em frente aqui, vou destacar agora a programação de sábado, 13 de junho de 1981. Então, de segunda a domingo aqui, segundo o texto publicado, nos horários das 7, 8, meio-dia, 18 e 23 horas, a Bandeirantes FM intercala as execuções de músicas com os boletins módulo informativo. Estes boletins têm a finalidade de informar o público das últimas notícias de cunho político e econômico, além de fornecer dicas do que acontece em São Paulo em termos de shows, cinema, exposições de teatro. Aqui às 14h15 tem um programa que eu estou na dúvida se de repente foi um erro ou se ele foi ao ar pela Bandeirantes FM, porque aqui, ó, 14h15 ele anuncia o Perspectiva, todos os sábados a apresentação de um debate sobre um tema que esteve em evidência durante a semana. Só que esse programa, ele
foi veiculado muitos anos no AM, não sei se ele tinha essa veiculação também no FM, então, se alguém souber, por favor, deixe aí no sistema de comentários, mas de qualquer forma fica o registro. Às 19 horas, revista da semana, resumo dos principais acontecimentos ocorridos durante a semana, e às 8 da noite, programação especial, durante 4 horas, a partir das 20 horas, né, uma seleção de músicas nacionais e estrangeiras, especialmente programadas mediante solicitações dos ouvintes. Que importante, né? Então, realmente aqui o ouvinte tinha vez aí na programação da da Bandeirantes FM. A Band FM bem depois. Vamos lá. Aqui, o anúncio de 24 de agosto de 1988, ele destaca aqui, né, logo na parte de cima, Paul McCartney, mas o texto ele apresenta outra coisa. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr juntos, e o que é melhor ainda, apresentando 40 músicas em versões absolutamente inéditas, como, por exemplo, I Will Be On My Way, feita especialmente para a banda Billy J. Kramer and the Dakotas. É um programa de 2 horas de duração que fez o maior sucesso na BBC de Londres e mais de 350 emissoras dos Estados Unidos. Você vai ouvir, gravar e curtir exclusivamente na Bandeirantes FM, dia 26 de agosto, né, às 10 horas da noite, mais uma exclusividade Bandeirantes FM, e aqui patrocínio dos Jeans Elliott. Então, assim, eu acho que é um programa especial com músicas da primeira fase dos Beatles, né, quando eles tocavam praticamente de tudo, né, então, com certeza, os Beatlemaníacos, especialistas em Beatles, podem também ajudar aí, informando o que é isso, inclusive tem muito material legal sobre os Beatles aí na internet. Eu recomendo o Beatles School, que é realmente uma coisa que eu recomendo aí Beatles School, que traz vídeos explicativos aí sobre toda a carreira dos 4 rapazes de Liverpool. Eu só não vou dizer que é a maior banda daquela cidade, Liverpool, porque tem o Echo and the Bunnymen, que eu amo muito, que eu gosto pra caramba. Vamos seguir aqui. Agora aqui, 15 de julho de 1972, às 22 horas, a Rádio Bandeirantes apresenta hoje um especial sobre o conjunto Rolling Stones, executando seus sucessos, inclusive com gravações inéditas no Brasil e focalizando os melhores momentos das apresentações do conjunto nos Estados Unidos. Aí, outra pergunta gaiata que eu deixo, será que hoje tem espaço para os Stones na Band FM? Dá para tocar um Andy, dá para tocar Ruby Tuesday, essas músicas mais românticas lá na alta madrugada, né, aqueles programas de músicas românticas, né? Será que toca? Se você sabe essa resposta, deixe o seu comentário aí no nosso sistema. Então vamos seguir aqui. Aqui já em 1984, né, quando a Bandeirantes começou a se dedicar para as vertentes da Black Music. Então, 15 de setembro de 1984, a Rádio Bandeirantes, em primeiro lugar, audiência de julho, diariamente, das 6 às 24. Aqui, infelizmente, eles não colocam os nomes da emissora B, C, D, E e F. Mas tá aí, vamos colocar os percentuais. A Bandeirantes estava muito acima aí da emissora B, 1,17. A B estava com 0,85, a emissora C com 0,77, a emissora D com 0,74, a E 0,33 e a emissora F 0,27. Bandeirantes FM, disco de ouro CBS, né? Então ela tinha uma parceria com a gravadora CBS. E aqui vamos de novo aqui com mais um anúncio sobre os melhores da música, dessa vez em 1984. Então tá aí, né? E a cédula ela já vinha com vários nomes, aqui, né, nesse caso a cédula aqui ela já vinha com os indicados, e aí era até mais fácil eu votar. Então eu não vou falar todos, mas eu vou destacar aqui alguns, né? Então tem aqui melhor da música nacional. Então aqui a gente tinha Djavan, Lulu Santos e o Hit, da Menina Veneno. Cantor internacional, Michael Jackson, Lionel Richie e o Kenny Rogers. Cantora nacional, Marina, Rita Lee e Vera Negri. Quem diria? Por onde anda a Vera Negri? E aqui, cantora internacional, Cyndi Lauper, Tina Turner e Laura Branigan, a saudosa Laura Branigan. Compositor, Guilherme Arantes, Nelson Motta e Bernardo Vilhena. Páreo duro aqui, hein? Compositor internacional, Lionel Richie, Paul McCartney e Michael Jackson. Produtor, Lincoln Olivetti, Liminha e Mazola, Marco Mazola, aí, que trabalhou com várias bandas aqui dos anos 80, RPM, entre outras. E produtor internacional,
Quincy Jones, Lionel Richie e o Prince, o grande Prince, também saudoso. Música, melhor música, ó, Me Dê Motivo com Tim Maia, Lilás com o Djavan e Eva com Rádio Táxi. Melhor música internacional, You and I com Kenny Rogers, Thriller, Michael Jackson e All Night Long com Lionel Richie. Se você quiser, ó, eu vou até vou até voltar aqui, se você quiser, você pode votar aqui também, você pode deixar no sistema de comentários, né? Qual dessas aí é a melhor música, quem é o melhor compositor, quem é o melhor cantor. Pode deixar aí, vamos fazer essa brincadeira aí, vamos ver se dá certo. Eu vou aqui seguir, melhor disco, Lilás, do Djavan, Tudo Azul, do Lulu Santos, Voo de Coração, do Hit. Internacional, Thriller com Michael Jackson, Can't Slow Down com o Lionel Richie e Color by Numbers do Culture Club. Aqui tem as categorias mais específicas, né? Quem é o melhor baixista nacional? Cláudio Bertozzi, Silvio Machado ou Nico Assunção? Internacional, Stanley Clarke, ó, grande pedida, Paul McCartney e o John Taylor do Duran Duran. Grupo vocal instrumental aqui, ó, Barão Vermelho, nacional, né? Blitz e Rádio Táxi. E Duran Duran, internacional, Culture Club e a banda Divo. Olha, a banda Divo aqui nessa seleção. Quem é o melhor guitarrista? O melhor da música em 84? Lulu Santos, guitarra e violão, tá? Lulu Santos, Toquinho e Robson Jorge, os nacionais. Internacionais, Prince, o Ed Van Halen e Steve Lukather. Eu votaria no Prince, tá? O Prince é sensacional. Bateria, percussão, aqui os nacionais, Papete, Azael Rodrigues e Monsieur Parron. Monsieur Parra, né? Agora eu tô aqui na dúvida, me corrijam aí se eu estiver errado. Baterista internacional, Phil Collins, Paulinho da Costa, esse camarada tocou com todo mundo praticamente, Madonna, Talking Heads e o Alex Van Halen. Teclados, Guilherme Arantes, nos nacionais, Guilherme Arantes, Lincoln Olivetti e César Camargo Mariano. Eu botaria o César Camargo Mariano. E internacional, Herbie Hancock, Edward Van Halen e o Tony Kaye, do Yes. E revelação do ano, Sempre Livre, a banda da Dulce Quental, Titãs e Black Juniors. Black Juniors, uma banda produzida pelo Mr. Sun, que tinha uma música chamada... Eu não sei se é o título, mas o principal refrão dela é Mais Que Linda Estás. A revelação internacional é Cyndi Lauper, Menudo e Malcolm McLaren. Eu não ia falar todos, mas acabei me empolgando aqui. Então, se você quiser votar aí depois, pode deixar aí no sistema de comentários qual é o seu melhor da música em 1984. Vamos aí votar aí, já que nessa época muita gente se decepcionou, não pôde votar para presidente, mas pôde votar aí na eleição da Band FM. Mais uma vez, seguindo aqui, ó, 30 de janeiro de 1985, 10 da noite, os melhores momentos do Rock in Rio. Durante uma hora, a transmissão dos melhores momentos do Rock in Rio, segundo Tony Lovato, o coordenador do programa. Aqui, eu quero fazer uma correção, porque assim, eu conheço Tony Lovato, tá? Então, com certeza botaram um O a mais aí na hora de digitar, né? O pessoal do Estadão, na hora da correria, acabou não se atentando para esse fato, mas eu acho que é Tony Lovato, tá? Por onde anda Tony Lovato? Vamos seguir aqui em frente. Isso aqui eu destaquei aqui, mas é apenas como uma curiosidade, né? Tem a ver com a Band FM, mas assim, eu olhei esse anúncio aí nos classificados, então alguém estava vendendo 180 inserções comerciais da Bandeirantes FM por um terço do preço. Então, já alguém, uma agência de publicidade, enfim, alguém comprou 180 inserções, talvez não conseguiu dar certo o que ele queria anunciar, e aí botou esse anúncio no jornal, né, deixou até o telefone, o final é 0659, em horário comercial. A pessoa que estivesse interessada em ter o seu anúncio na Bandeirantes FM poderia ligar lá em outubro de 1988 e fazer negócio, né? Não sei se deu certo ou não, mas de qualquer forma fica essa curiosidade aí. Aqui, né, já estamos em 1990 e destacando um dos principais programas da hoje Band FM, naquela época ainda se chamava Bandeirantes FM, A Hora do Ronco. E aqui informava que o Pedro Luiz Ronco estava na Itália cobrindo a Copa do Mundo, aquela Copa
que realmente foi um grande fracasso para o Brasil. A Hora do Ronco é o único programa transmitido ao vivo por uma FM direto da Itália durante a Copa do Mundo. O programa fala sobre os detalhes, costumes, principais atrações e curiosidades encontradas por Pedro Luiz Ronco em suas andanças por terras italianas. Não durma no ponto. Sintonize a rádio Bandeirantes FM de segunda a sexta, das 8 às 9, para ouvir a Hora do Ronco. Hoje, a Hora do Ronco vai das 7 da manhã até às 9 da noite, mas naquela 7 da manhã até às 9 da manhã, tá? Por favor, né? Mas naquela época o programa tinha apenas 1 hora de duração. Mas aqui, ó, dia 21 de fevereiro de 1991, Disco Reggae, música jamaicana, sucesso nas pistas de dança do mundo. Apresentação do DJ Otávio Rodrigues. Otávio Rodrigues, que foi um dos grandes divulgadores do reggae aqui nas rádios brasileiras. Ele tinha um programa com a Sônia Abreu. Agora não sei se era ondas sonoras ou ondas tropicais, me ajudem aí nisso. E era um programa que era aqui ao ar, acho que era terças ou quartas à noite, e ele era um programa bem interessante e ajudou a divulgar o reggae aqui em terras brasileiras. Então é isso, meus amigos. Essa então foi um passeio pela história da Band FM. É claro que eu não tinha a pretensão de contar em detalhes a história da Bandeirantes FM. Hoje ela é a Band FM, hoje ela atua num segmento popular, está aí brigando pelas primeiras colocações de audiência. É uma rede aí que está espalhada pelo país, acabou de ganhar uma emissora no Rio de Janeiro e agora está prestes a colocar mais uma afiliada, embora a frequência seja da Bandeirantes, mas eles próprios estão tratando como afiliada, mas de qualquer forma a Bandeirantes vai entrar em Porto Alegre também, então aí tem uma presença nas principais capitais, em grandes capitais aqui do Brasil. Então a Bandeirantes FM completou 50 anos, essa aqui foi um pouquinho da sua história, eu espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos e até a próxima.